Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. A gente está estudando o Flexbox, as nossas caixas flexíveis. Para lembrar a ideia do Flexbox, a ideia é a gente conseguir criar caixas que sirvam de container para itens, onde a gente pode posicionar e fazer o layout desses itens dentro do container da forma mais flexível possível, da forma como a gente imaginar. Então, quando a gente coloca um elemento como display flex, a gente está criando esse container. Aqui no nosso caso, nós fizemos exatamente isso. Voltando aqui para o código, nós temos uma tag nav que vai ser display flex. Então, a tag nav vai criar esse container. Dentro desse container, nós temos 5 elementos âncoras, vão ser os itens flex. A gente não precisa declarar esses elementos âncoras como item flex. Se eles estão dentro do display flex, naturalmente eles já são itens flex. Então a gente colocou a nav como display flex e ele criou para a gente um container. O container está aqui com background bege. Veja que ele ocupa todo o espaço disponível na horizontal, na linha. Isso é padrão do navegador em si. A gente escreve em linha, então se a gente coloca um elemento block, um elemento flex, o tamanho dele vai pegar a linha toda. E os itens, não, os itens ficam no eixo principal, eles ficam do tamanho do conteúdo deles, contato, estudo de caso, etc. E aí eu falei do eixo principal, que é um outro tópico muito importante. Esse container tem 2 eixos, o eixo principal e o eixo cruzado. Por padrão, o eixo principal é a linha, é o eixo horizontal. Então, o eixo cruzado é em coluna, é o eixo vertical. A gente pode alterar isso, pode, utilizando a propriedade flex direction. Eu vou lá no código e vou colocar o nav como flex direction column. Quando a gente faz isso, os itens passam a ser de cima para baixo. Eles estão posicionados na direção do flex direction. Column, então eles estão numa coluna só. Se a gente não colocar nada, é a mesma coisa que o row, eles estão posicionados numa linha. E nós utilizamos a propriedade justify contents para alinhar eles na direção do eixo principal, ou seja, alinhar eles na linha, eles vão se movimentar na linha. Por padrão, eles ficam sempre, começa no início do eixo principal, certo? O eixo é esse aqui, né? Na verdade, no início, se você pensar em esse, seria o eixo cruzado, mas não vamos complicar muito, vamos colocar aqui no início. Eles começam no início e vão até terminar. E eu posso alterar o justify contents para jogar eles lá para o fim, como flex ends, space between, space around, space evenly. Eu estava mudando aqui, o Chrome tem essa editora aqui bem legal, mas eu vou mudar aqui no código. Vou botar justify content center, vou alinhar eles no centro. Então, justify content eu mexo no eixo principal. E no eixo cruzado? Bom, nesse caso aqui, eu não tenho o que fazer no eixo cruzado. Qual é o eixo cruzado? O eixo cruzado é a horizontal, a vertical. Eu sempre me confundo, é a vertical. É a coluna. Não tenho o que fazer na coluna. Por quê? Qual é o tamanho do eixo vertical? A coluna. É o tamanho do conteúdo. Eu não tenho como movimentar nada disso nesse eixo aqui. Nesse eixo aqui eu não tenho como movimentar, a não ser que eu aumente a altura do container. Se eu aumentar a altura do container, eu consigo movimentar, porque aí se eu botar um container maior, por exemplo,
nessa altura aqui, aí eu vou poder pensar o que eu vou fazer com os meus itens. Então vamos começar alterando a altura do container. Para isso a gente usa a propriedade CSS Height, mudar para 300 pixels. Pronto. Vamos ver o que aconteceu com cada item. O que é o item? O item é o âncora. O âncora está de vermelho. Então isso aqui é o item. De baixo até em cima. O que aconteceu com o item? O item não é só onde está o texto, não. O item é tudo. O item é todo esse espaço vermelho. Ele esticou. Ele foi lá de cima até embaixo. Certo? Isso é uma propriedade flex que a gente tem que saber que é: no eixo cruzado, o item, por padrão, estica. É o que está acontecendo aqui. Certo? Qual é o eixo principal? Linha. Na linha, ele não está esticado. Veja que o tamanho dele é só o do conteúdo. Mas no eixo cruzado, ele está esticado. Tá? A gente não nota isso quando não colocamos um height, porque como por padrão o tamanho do eixo cruzado é o tamanho do texto, ele não tem como esticar. Certo? Mas vamos mudar a direção do Flex Direction para Column. Agora sim. Quando eu mudei para Column, qual é o eixo principal? O eixo principal é a coluna. Qual é o eixo cruzado? É a linha. Então note que na linha ele esticou. Ele foi lá até o fim. Então no eixo cruzado o elemento estica. Eu posso modificar essa propriedade? Posso. São itens flexíveis. Eu posso fazer várias coisas. Para isso a gente usa a propriedade Align Items. Por padrão, ele é o Stretch. Certo? A gente pode modificar. A gente pode colocar ele para Flex Start, por exemplo, que aí eles ficam no início do eixo. Flex End, no final do eixo, e Center, eles ficam centralizados. Veja que agora ele está se movimentando no eixo cruzado. Vou repetir mais uma vez, porque pode ser um pouco complicado. O eixo principal agora é a coluna, então eles estão se movimentando no eixo cruzado. O eixo cruzado é a linha. Estão se movimentando na linha. Vamos tirar aqui Flex Direction para Column. Vamos tirar o Justify Content. Vamos só botar Height para ver isso agora quando o eixo principal é a linha, que é o padrão. O eixo principal é a linha. Então, para tentar fixar mais uma vez, como é que a gente mexe neles no eixo principal? Justify Content. No eixo cruzado, Align Items. Vou centralizar, centralizei no eixo cruzado. No eixo cruzado lá embaixo, no eixo cruzado lá em cima, no eixo cruzado Stretch. Vou até modificar aqui para a gente ver, que é o Align Items. Vamos botar no Center. Então, no centro do eixo cruzado. E se eu quiser centralizar tudo, é só eu centralizar nos dois eixos. Justify Content Center, Align Item Center. Veja que está completamente centralizado os dois eixos. E tem também, a gente vê aqui, o Baseline. Isso aí eu não vou explicar, porque os itens têm que ter tamanho diferente. Na aula que eu modificar o tamanho dos itens, dá para explicar melhor. Vou tirar aqui o Justify Contents. E o Align Contents, que é outra propriedade. O Align Content, eu posso mexer aqui o que eu quiser, que ele não vai mudar. O Align Content só funciona quando
existe mais de uma linha. Quando ele está como Flex Erection Row, existe mais de uma linha. Como é que acontece ter mais de uma linha? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ele, no momento, tem espaço de sobra no eixo principal. Só para lembrar, nós estamos com Flex Erection Row. Não tem Flex Erection aqui, então por padrão ele é Row, certo? Até porque ele está aqui na linha, ó. Se a gente for diminuindo o tamanho da tela, chegar uma hora, acabou o espaço para ele se movimentar. Se eu for diminuindo, os itens começam a encolher. Esse é o padrão. Eles não quebram. Por padrão, os itens não quebram. Porém, eu posso alterar uma propriedade, Flex Wrap, mandando que eles se quebrem. Deixa eu tirar aqui o Align Content para voltar ao que estava. Eu posso alterar o Flex Wrap para Wrap. Vou modificar até aqui. Flex Wrap para Wrap. Vou tirar esses dois aligns. Flex Wrap para Wrap. E vamos ver que quando acabar o espaço eles vão se quebrar. Quebrou, quebrou, quebrou. Agora a gente tem duas linhas. A partir do momento que a gente tem duas linhas ou três linhas, porque se eu quebrar mais, aqui ele tem três linhas. Não, aqui ele tem duas, né? Aqui ele tem três linhas já. Mas deixa duas. A partir do momento que a gente tem mais de uma linha, aí a gente pode começar a utilizar o Align Contents, que também trabalha no eixo cruzado. Mas agora, veja como ele vai pegar essas linhas e organizar no eixo cruzado. Esse aqui é o Center, certo? Está centralizando as duas linhas. Flex Start, Flex End, Space Around, Space Between, e esse é o Stretch. Então vamos tentar resumir o que a gente viu. Os tópicos mais importantes. Nós temos dois eixos, importante saber. Justify Content, ele organiza os itens no eixo principal. Vou modificar aqui, centralizado, esquerda, direita. O Align Items, ele serve para mexer nos itens no eixo cruzado. O eixo cruzado agora é a coluna, né? Porque o eixo principal é esse, então o eixo cruzado é esse. E o Align Content só funciona quando está Wrap. Se tiver no Wrap, se tiver uma linha só, não tem o que fazer. Então é isso, espero que tenham entendido essa ideia. Por isso que é importante entender a questão dos eixos, para saber quando usa Justify Content, quando usa Align Items. E o Align Content só entra quando você tem mais de uma linha. Na próxima aula a gente vai continuar vendo Flexbox, e agora a gente vai ver como tratar os itens individualmente, como é que a gente faz para regular um item, se eu quero que ele estique mais que os outros ou encolha mais que os outros, por exemplo. Então até a próxima aula e obrigado.